Olá, tudo bem? Meu nome é Natiara, eu trabalho no Arco Literário e esse é o nosso podcast Vozes da Resistência. Oi, eu sou o Pedro e hoje a gente vai estar gravando um episódio muito especial. A gente está aqui com o nosso convidado, o professor Jair. O professor Jair, ele é um professor da instituição, do IFMS Campus Campo Grande, e ele tem doutorado e mestrado em literatura pela Universidade de Santa Catarina. Ele é um dos editores da revista Anuário de Literatura e editor de resenhas da revista Estudos Feministas. E ele integra o quadro de pesquisadores do Instituto de Estudos de Gênero, o UFSC, da UFSC. Seja muito bem-vindo, professor Jair. Muito obrigado pela acolhida. É um prazer estar aqui. O projeto é realmente bastante interessante e notório todo esse movimento que o Arco Literário tem feito. E agradeço uma vez mais o convite feito por vocês. A gente está muito mais feliz de ter o professor participando aqui junto com a gente, justamente pela sua participação, né, por a carga que você tem, os estudos justamente na área, que é muito importante para o nosso projeto, né, principalmente nessa área das questões de gênero, de identidade de gênero, que foi o que começou o projeto, querendo ou não, né? Foi a nossa primeira temática. E agora a Nath, ela começa com a nossa discussão junto com o senhor. Bom, para iniciar, a gente gostaria de saber como surge o seu interesse pela pesquisa em literatura e gênero. Então, eu faço uma pausa dramática, porque essa é sempre contar uma historinha do pessoal, do político, do acadêmico e dessa questão de formação. E aí depois vocês vão cortar e deixar o que for necessário e interessante para vocês. Eu venho de uma geração dos anos 80. Então, eu nasci ainda em fins da ditadura militar no Brasil. Então, eu estou fazendo uma história bastante pregressa para inclusive, eu me entender como sujeito socialmente inserido. E tanto no ensino fundamental, ensino médio e na graduação, nenhum desses debates, naquele momento, era feito. Pelo contrário, eu sou alguém que teve educação moral e cívica, a PPT, que era a preparação para o trabalho, e eram disciplinas que estavam vinculadas ao currículo, mesmo já em fins dos anos 80 e início dos anos 90. Então, pensar gênero, pensar diversidade, sexualidade, questões étnico-raciais, era algo que, de alguma forma, seria inimaginável. Indo para a UFSC e lidando, graças também a esse envolvimento de pesquisa, com a minha orientadora, que foi a professora Simone Pereira Schmidt, que ela me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado. E é muito engraçado, porque a minha formação é em literatura portuguesa. E ela já vinha pesquisando literaturas africanas de língua portuguesa há bastante tempo. E ela vinha e já fazia parte, desde a década de 90, de um grupo que estudava gênero. Aliás, ela foi oficialmente a primeira coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, que, regimentalmente, digamos, foi fundado em dezembro de 2005. Estão completando 30 anos agora. E eu me inseri lá em 2008. Para entender um pouco, eu vou contar a história, já inclusive deste livro, este primeiro, Escritoras Brasileiras do Século XIX, porque para pensar um pouco dessa história da UFSC, como este envolvimento com os estudos de gênero, pensar literatura e outras artes pelo viés do gênero e de outras categorias, se deu, sobretudo, a partir de um trabalho que a professora Zaide Lupinassi Musardi fez desde a década de 90. Aliás, o Seminário Internacional Fazendo Gênero, que hoje é assim nomeado, e vai para a sua 15ª edição no ano que vem,
foi pensado por ela inicialmente lá no início dos anos 90. E ela estava à frente deste projeto na UFSC, depois ela se aposentou e continuou nesse engajamento, nesse envolvimento. Então, foi o espaço da universidade, o espaço do ensino, o espaço da pesquisa. E aí, eu já inserido em um programa de pós-graduação, é que me permitiram pensar e me reconhecer a partir dos estudos de gênero e feministas. Então, também, porque qual era o meu interesse? Pensar nas assimetrias de gênero. E depois eu entendo isso, muito tempo depois, porque são muitos anos. Eu eu comecei a participar da organização do Seminário Internacional Fazendo Gênero em 2008, na Secretaria-Geral, e isso durou até 2021. Então, e é um evento que acontece na UFSC periodicamente, agora de 3 em 3 anos, e que, por exemplo, o evento de 2017 reuniu mais de 10 mil pessoas em Florianópolis, que aconteceu junto com, além do Seminário Internacional, o Mundos de Mulheres, que aí teve sua edição no Brasil, que é um evento itinerante que acontece periodicamente no mundo. Antes havia acontecido na Índia, em 2014. Entendi. E agora, como um professor aqui no IFMS, no Instituto Federal Campus Campo Grande, como que você vê o seu trabalho, né, com a literatura na formação dos indivíduos, dos alunos aqui do campus, sobre as questões de gênero? É interessante a gente pensar que o nosso olhar ele vai se instrumentalizando para perceber nuances do mundo e da realidade que são muito mais complexas e diversas a partir de contato com outras experiências, com outras leituras, com outras formas de perceber e de se situar no mundo. E oportunizar isso para os diferentes níveis da educação, para as pessoas nos diferentes níveis da educação, especialmente na educação básica, é também a possibilidade de as pessoas se reconhecerem pela diferença. Porque se nós formos pensarmos nessa discussão sobre as questões de gênero, masculino e feminino, feminilidade, masculinidade, existe um padrão que se estabelece, uma norma com a qual se espera que a gente corresponda. Se espera que, inclusive, a gente performe um gênero e que esse gênero seja inteligível. Homens precisam se comportar de tal forma, se vestirem de tal forma, gostarem de determinados brinquedos, objetos, enfim, meninas, mulheres, outras características. Mas sempre dentro dessa lógica, é esse universo masculino, heterossexual, muito vinculado a uma masculinidade que hoje, inclusive, a gente pensa e se discute, sobretudo nas redes sociais, de uma masculinidade tóxica. Porque é isso, quando a gente discute gênero, a gente percebe dessas nuances, dessas violências pelas quais ou com as quais a gente precisa lidar, inclusive e sobretudo os meninos. Sobretudo no sentido de que, quando a gente pensa gênero, não é exclusivamente pensar pelas questões das mulheres, mas também dos homens, se a gente pensar nesse universo binário. Então, ofertar leituras, agora voltando para a sua pergunta, para leituras que pensam representações diferentes e mais diversas, possibilita que a gente entenda outras formas de ler e de contar. Amplia o espectro, digamos assim. Porque é como se a gente fosse, e aí eu estou citando um texto da Norma Teles, da década de 90, girar o caleidoscópio. Porque a lente muda, e quando a lente muda, nós conseguimos também dimensionar outras realidades. Era o caleidoscópio? De um caleidoscópio. O que é um caleidoscópio? O que é um caleidoscópio?
sei o que é um caleidoscópio. Como? Não sei o que é um caleidoscópio. O que é um caleidoscópio? É um instrumento de observação, não é? Que era Isso. usado nas navegações. Também. Tá, vamos pensar nisso, mas pensar essa ideia do caleidoscópio, quando a gente gira, vira e dimensiona. Como se a gente estivesse mudando um ponto de vista. Exato. Sim. Para a gente pensar que se a gente muda as lentes ou amplia as lentes, amplia e modifica também a nossa forma de compreender a produção discursiva, porque também tudo é discurso. Os nossos corpos são discursos. E aí depois, voltando à primeira pergunta, é quando eu me dou conta também que o meu corpo é político, porque os nossos corpos são políticos. Então, talvez essa seja uma das motivações mais prementes e consistentes pelas quais eu decido ser professor e continuar nesse universo, e continuar na literatura, para a gente pensar outros mundos possíveis, diferentes daquele que eu tive. Ouvindo você falar, eu lembrei de uma vez... Assim, eu sempre fui muito revoltada, né? Porque eu cresci com... Não vou dizer que a minha família inteira é preconceituosa, mas algumas pessoas têm uma mente bem fechada. E eu sempre fui muito revoltada. Muito revoltada. E eu ficava estressada. E eu lembro uma vez que me falaram... que a forma que a gente se expressa o que acreditamos não é só falando, não é só brigando, também é tudo, é o nosso corpo, é o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se veste, o que a gente consome. E eu lembrei muito disso, que, querendo ou não, né, faz sentido, porque está no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que é só falar, e não, tem outras formas de expressar isso também. E é muito interessante a gente pensar... você traz essa imagem da família que tem uma compreensão muito, digamos, restrita do mundo, de concepções, daquilo que se acredita. Porque este é o modelo que os pais, os avós, os tios, e todo mundo vai seguir, e se todo mundo seguiu assim, é assim e nada vai mudar. Inclusive, há um receio de que haja mudança, porque mudar significa fugir, digamos, dessa norma. E fugir da norma é perigoso, porque nós somos insistentemente postos neste rigor do controle, no controle dos corpos, no controle do comportamento, no controle do afeto, no controle daquilo que a gente possa dimensionar que seja possível sentir. Então, há sempre uma espécie de régua dizendo o que a gente... e limites daquilo que a gente pode se comportar. Fora disso, quem é que vai em tese, vai nos controlar, ou vai nos monitorar, ou indicar o caminho que supostamente deve ser adequado? A família. E outras situações ou instituições que indicam e que monitoram e que nos controlam, porque é isso, essa ideia de que supostamente dentro deste imaginário os corpos são domináveis, domesticáveis e dóceis e vai seguir. Então essa revolta diz muito, porque também diz muito da geração, especialmente uma geração que tem acesso, dadas as devidas ressalvas, né, de realidade, há muitas outras informações que algumas gerações, a minha, ou imediatamente a minha, as pessoas com 30 anos, não tiveram, que é, por exemplo, com internet. Eu sou do tempo da internet discada durante a minha adolescência. Então, é da internet 1.0, pensando que você é da informática. Uhum. Então, era uma outra lógica de a gente navegar e de consumir e ter acesso a vídeos, a debates. Imagina, naquele momento, um podcast seria inimaginável. Eu passaria 3 anos baixando na minha internet discada no sábado à noite,
4 horas da manhã. 1 hora de episódio, imagina? Imagina, impossível. Em alta resolução, jamais. Então, é quando também a informação passa a circular. E aí isso também pode causar um certo alarde, ou provocar um certo alarde, mas também um certo receio, porque a geração dos pais, dos e das avós, ou qualquer responsável, não consegue acompanhar essas discussões. Ou parece tudo muito distante, mas se a gente quer e se interessa, nós conseguimos pesquisar, encontrar fontes que são seguras e que possam nos ajudar a nos entender no mundo, porque também é isso. Nós estamos neste embate de nos entendermos no mundo desde o momento que a gente se entende por gente. Seja aos 6 anos, aos 10 anos, aos 15, 20, 30 ou 40. Porque o tempo muda. A nossa temporalidade muda, a nossa compreensão, as nossas relações mudam. Então, também isso. Por isso, a literatura nos interessa nesta medida para entender estes outros tempos. E por isso que eu gosto de dar aula, por essa questão de que a gente pode... emergem discussões interessantíssimas quando a gente traz. Ou mesmo quando a gente lê... Desculpa, você quer falar? Ou mesmo quando a gente lê o que se chama de literatura clássica, mas são outras as lentes que a gente vai trazer. A gente não vai pensar apenas nesses narradores ou nesses personagens principais que são homens e tudo. A gente desmonta isso. E é o que a gente está fazendo. Acho interessante quando você traz da questão da internet, que eu vejo muito como algo que potencializa, né, essa reflexão, e é por isso que a gente vê muito essa coisa falando sobre a nova geração, e a gente vê essas gerações mais atuais, né, essas pessoas mais jovens, sempre questionando mais esse tipo de coisa, e eu acho que mais do que novas gerações de alguns passados, tem uma facilidade maior nisso repercutir justamente pela internet. Mas também a gente pensa na internet justamente como uma ferramenta proposta. Porque não é incomum a gente achar, quando a gente está, né, navegando por redes sociais, dessa mesma geração, pessoas dessa mesma faixa etária, ainda discutindo contra, sabe? Repercutindo os mesmos discursos, né? O que a gente vê como uma nova onda de conservadorismo. Então, ela é uma ferramenta que ela serve para trazer as questões e ela também serve para repercutir alguns desses discursos que eles já vêm de muito tempo atrás, que servem justamente para não abrir espaço para esses outros discursos que a gente vê marginalizados, colocados, né, para escanteio, para não abrir essa margem de interpretação. Então, eu acho que já era algo assim que eu pensava em perguntar também quando eu falei sobre a literatura na formação da gente, né, de estudantes do ensino médio, do fundamental também, mas como eu fui mais específico aqui no campus Campo Grande, mas ela também serve para um contexto mais cotidiano, porque a literatura, ela chega para a gente, e nesse caso a internet, ela também auxilia de um jeito positivo, porque ela viabiliza muitas das vezes o acesso a esse tipo de conteúdo. Então, ela chega na gente e propõe uma autorreflexão, que eu acho que por muitas vezes é muito mais produtivo você ler um livro e ter um espaço só com a sua cabeça e aquele livro do que você tentar adquirir esse conhecimento discutindo, né, pela internet. Porque a discussão é uma discussão. Você vai querer, né, provar o seu ponto, a pessoa vai querer provar o dela. E quando você está lendo, é só você com você mesmo, sabe? Então, por mais que sejam as palavras de outra pessoa, você ainda está aprendendo com aquilo. Então, é algo mais reflexivo, instingue mais você a refletir sobre o que você está absorvendo. E é muito do que você falou sobre aquela outra lente, né? Quando você vai ler aquela coisa, você não vai esperando que seja mais de você. Você lê uma história esperando o que quer que seja que aquele personagem quer dizer para você, né? Numa narrativa, no caso.
É bastante interessante essa sua reflexão, porque o Luiz Braz, num texto bastante breve, intitulado A Crítica é Cara e Coroa, salvo engano seja este o título, ele diz que toda narrativa é uma proposta de civilização, que a gente pode ou não concordar ou pactuar com ela. Então, é isso. A leitura nos possibilita submergir, emergir, navegar, ou pelo contrário, entrar em embates de um modo muito mais introspectivo, porque é nós lidando e elaborando com esta linguagem bastante organizada em texto. E aí eu sou alguém que necessita muito de livros impressos, eu leio em dispositivo digital e tudo mais, mas o prazer é a leitura deitado na minha cama, por exemplo, porque porque a minha relação também de afeto, porque ler é um momento comigo mesmo. Se a gente for pensar nas novas gerações, especialmente com um acesso mais jovem ou muito mais cedo a dispositivos, às tecnologias, essa relação com o virtual se torna outra, que a gente não consegue ainda dimensionar. Então, vocês não são ainda os que nasceram com um Instagram, por exemplo. O Instagram não existia quando vocês já existiam, vocês já tinham nascido quando o Instagram foi fundado. O TikTok, coisas, redes sociais deste alcance, porque também é isso. Porque, ao mesmo tempo que são espaços para democratizar discussões, vão ser também espaços para, como você mesmo disse, produzir discursos que mantêm uma certa perspectiva muito tradicional, muito conservadora, e isso interessa a quem? Eu gosto de perguntar sempre ou provocar desta forma. A quem interessa que o nosso pensamento não mude? Quem é o detentor do pensamento. Isso. E por que as pessoas não continuam reproduzindo, de um modo geral, de um modo abrangente? Neste caso, é uma pergunta muito retórica, porque a gente não consegue responder não neste tempo que a gente tem. Mas sempre, o porquê a quem interessa que determinadas representações, determinados discursos não apareçam? E aí eu volto à importância, por exemplo, dos Vozes da Resistência. Porque são reflexões, são discussões, são mobilizações feitas e que dialoga neste momento com gerações diferentes, vocês, estudantes, e eu, professor. Esse momento de troca. Eventualmente, isso pode chegar em alguém que esteja pensando justamente nessas questões, porque é isso. Em determinados momentos da vida, nós podemos nos sentir muito solitários e solitárias, como se as questões que estão com as quais a gente está vivendo, apenas eu estou vivendo, apenas eu vivi e nada vai ser resolvível. E às vezes é por essas brechas também que nós podemos encontrar. E eu vou chamar de brechas porque é isso, o discurso conservador ele também está muito relacionado a como os espaços ou as instituições são produzidas. Quem produz, por exemplo, os códigos a programação, quem são os programadores ou as programadoras de determinados aplicativos, como é que se filtra
e se encaminha para eu ter determinados tipos de reels ou postagens ou coisas do tipo, que é efetivamente a partir daquilo que eu navego, desse histórico, ou há outras questões. E também porque o que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente produz algo, a gente produz consciente e inconscientemente do nosso lugar. Se eu sou um homem heterossexual, branco, etc., eu vou produzir esses discursos eventualmente a partir disso, conservador, a partir disso. Vamos pensar naqueles testes sobre pesquisas no Google. Vocês já não são de uma geração que pesquisa no Google, de determinadas representações e que de pessoas, né, e que eram muito estereotipadas, por exemplo. Isso é um produto, resultado também dessa produção dessa produção, né? O senhor atua em programas de pós-graduação, certo? Como você vê as formações dos professores para que as temáticas que tratam dos sujeitos historicamente marginalizados, como os sujeitos LGBTQIAPN+, cheguem nas salas de aula e façam todo esse impacto que a gente vem falando? Essa é uma questão bastante delicada, inclusive, porque envolve um universo bastante complexo dos programas de pós-graduação em si, das linhas de pesquisa, dos interesses de orientação dos orientadores e das orientadoras, inclusive também a possibilidade de executar um determinado projeto, uma determinada pesquisa, e os orientandos, orientandas. É sempre esse mundo, digamos, ideal, que a gente pensa de que todos os espaços, todos os programas vão ser adeptos ou abertos a todos os debates, os mais plurais. Eu tenho atuado aqui no programa de pós-graduação em estudos de linguagens da UFMS como professor visitante, e eu percebo este envolvimento e este engajamento dos e das mestrandas, dos e das doutorandas para pensarem por outras lentes os seus objetos de pesquisa, porque eventualmente mesmo um objeto, seja literário, audiovisual, enfim, nós podemos pensar de outra forma. Porque é isso, como nós articulamos o nosso pensamento. Isso vai desde, inclusive, aí eu vou ampliar um pouco essa pergunta, a gente pensar qual é o referencial teórico que nós estamos considerando. Vou dar um exemplo. E vou começar deste paradigma. Quantos homens estão no meu referencial? Quantas mulheres estão no meu referencial? Quantos homens negros, quantas mulheres negras, indígenas, LGBTQIAPN+, para a gente pensar que o conhecimento, e aí a Grada Quilomba nos ajuda a pensar bastante sobre isso, que o conhecimento ele é produzido também a partir dessas questões. Então, como a universidade, como a academia, como a escola, ainda reproduzem, ou como nós estamos pensando em estratégias de resistência, de desmontar isso, ou de minarmos. Minar é mais interessante. Quase como um cavalo de Troia. Né? Porque é isso.
Aí a gente repensa a linguagem, repensa a escrita, reorganiza o nosso próprio imaginário. E aí a gente transforma a pesquisa. E isso vai reverberando. E aí eu vou usar o gerúndio de propósito. Quando nós estamos em sala de aula, nos diferentes níveis, mas e sobretudo para o ensino básico, porque eventualmente é uma descoberta. Uma descoberta no sentido de encontrar vozes que lhe são familiares ou não, por exemplo, vozes negras. Né? Uma pessoa negra lendo Conceição Evaristo em sala de aula é muito potente. Porque, inclusive, eu já fiz isso, eu já ouvi relatos disso de jovens adolescentes, pensando nessa representação, lendo Conceição Evaristo. Eu não me lembro mais qual era o conto, mas era do livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Ou será que era Cristiane Sobral? Eu bati no microfone. Então, eu já vou me corrigir. Era lendo Cristiane Sobral, era um conto da Cristiane Sobral. E não havia perceptivelmente uma marca de raça no texto. Então, as crianças, adolescentes, não perceberam que eram personagens negras. No imaginário, porque, inclusive, esse foi o exercício de descrever essas personagens. E todas descreviam as personagens como brancas. Por quê? A gente vai pensar neste imaginário da literatura que, via de regra, a gente tem acesso. Quantas personagens brancas a gente encontra em comparação a personagens negras? Quantas personagens não heterossexuais a gente encontra em comparação às heterossexuais? Porque se a gente fosse pensar isso, eu vou retomar um outro texto que é do Rick Santos, que se chama Por que não se estuda literatura gay e lésbica, na época se chamava gay e lésbica, na escola. E um dos motivos que ele elenca é o mito da conversão. A ideia de que, se eu for ler um texto de temática LGBTQIAPN+, eu vou estar convertendo a criança. Mas e o oposto? Também vale. Porque, se a gente for pensar dentro dessa formação escolar, os relacionamentos que a gente tem acesso são todos heterossexuais. Os que não são heterossexuais a gente não tem acesso, a não ser que a gente encontre um ou outro professor ou professora que vai trazendo em sala de aula alguma informação, alguma leitura possível, etc. É por aí? Então, você diz, assim, falando principalmente sobre a questão de transformação, mas agora não especificamente, né, nesse contexto de a literatura ela induz alguém. Mas quando a gente pensa no indivíduo se autoconhecendo, né? Voltando para essa coisa de autorreflexão com a literatura. Você acha que a literatura ela pode auxiliar uma pessoa que ela ainda não se descoberta, né, como, né, sua própria identidade de gênero, a se encontrar em algum lugar a partir da literatura? Você tinha comentado mais cedo sobre como a literatura ela trazia essas questões, assim, ela funcionava para a gente olhar as coisas por uma outra lente, mas falando não só sobre outras perspectivas, mas tentando encontrar a nossa própria através da literatura. Como que você diz que ela pode influenciar nesse sentido? Vou organizar as ideias um pouco. Porque é interessante a gente pensar nesse aspecto de se conhecer, de se reconhecer no mundo. Acho que eu vou voltar àquilo que, de alguma forma, eu já falei.
E não poucas vezes a literatura pode nos dar pistas de onde nós podemos nos encontrar. E talvez, e sobretudo, não nos encontrarmos daquilo que a gente não se reconhece. A partir do momento que a gente encontra outras possibilidades de representação, e a representação é muito importante para a gente pensar nessa questão de linguagem, nós existimos por conta da linguagem, por conta de como materializamos em palavras o nosso pensamento. E, às vezes, uma frase, uma cena, potencializa um sentimento que a gente não dimensionava. E aí isso é encontrar-se no texto para se desencontrar, porque instiga um sentimento ou um desconforto que a gente não sabe muito bem. É algo que vai nos incomodando. É algo que nos desperta para algo para um sentimento ou para uma compreensão de nós que nós não esperávamos ter, porque isso vai ressoando de alguma forma. Essas são as experiências, porque a literatura nos permite ter experiência, viver determinadas experiências sem viver como agora, palpavelmente, pragmaticamente. Aí eu consigo, em contos, em narrativas, em poemas, vivenciar isso de alguma forma e vivenciar de novo. Por isso também a gente volta para os textos, porque é isso. A literatura nos provoca e nos convoca à transformação também. Porque não somos... Eu gosto dessa imagem de navegar, porque navegar é preciso, já diria Fernando Pessoa. Porque nós não... Nossa jangada, o nosso barco, ele vai. E nós não temos um controle. Então, nessa, inclusive, ideia de incompletude. É muito importante a gente também entender que nós não somos sujeitos estanques, unos, sem transformação. Talvez também por isso, voltando a essa ideia de uma família mais, digamos, conservadora, na tentativa de manter um certo reduto, um certo imaginário, e que é impossível, porque é um esforço muito grande. Da mesma forma em que a transformação ela exige um esforço, uma energia nossa, o controle, a não mudança também exige. Então você fala... Retomando um pouco o que você citou lá no começo, quando você estava respondendo a pergunta. Mas essa questão de você desencontrar, que você tinha citado, dá para falar que, por exemplo, assim, é uma questão de se ver por não ser o outro? Ou quando a gente... Dá até para falar sobre... quando a gente estava conversando sobre a questão do padrão do que é imposto para a gente. Você... diz sobre um incômodo com ver esse padrão? E não se reconhecer nele. Uhum. Porque a gente... o padrão, ele é inatingível. Entendi. O padrão sempre será inatingível. Ninguém será homem másculo o suficiente, a mulher não será feminina e delicada o suficiente. Sempre haverá. Da minha geração era a Gisele Bündchen. Né? Ninguém será a Gisele Bündchen além dela. Nunca, jamais. Mas para a gente pensar e agora eu me perdi. Você pode repetir o que você falou? Da gente se encontrar por... tá, lembrei. E no outro. Isso. E de não se reconhecer no outro. Uhum. Algo assim. E aí eu vou citar um poeta português do início do final do século XIX, início do século XX, chamado Mário de Sá Carneiro, e que foi musicado pela Adriana Calcanhoto quando o seu livro, sua obra completa, foi lançada no Brasil pela Aguilar. Eu não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro.
quando esse intermédio é onde a gente estará. Por isso eu retomo essa imagem da jangada ou do barco, e que não é apenas um meio de transporte, mas é onde a gente está também à deriva, desse reconhecer-se, mas porque o meu de ontem não é o mesmo de hoje, não será muito menos será o mesmo de amanhã. Essas experiências de vida, mas também essas experiências com a literatura e com as outras artes, nos transformam potencialmente. E é claro que a gente vai pensar nessas possibilidades, nessas representações, porque, por exemplo, a gente tem encontrado discussões sobre violências de gênero nas narrativas contemporâneas, de um modo muito mais premente. Sobretudo nos últimos anos, questões de violência sexual, ou outras, aborto, dessas experiências que são tão dolorosas, que não necessariamente a gente tenha vivido ou vá viver. Eu digo a gente de um modo amplo, mas que nos tocam e que são tão importantes para a gente levar em conta. Porque também nos ajudam a pensar nessas questões e nos trazer para um debate que acontece. A exemplo de Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, que é talvez uma das leituras ou literaturas mais comentadas ultimamente, pensando na ideia de violência, de feminicídio, etc. Eu acho que isso de encontrar desencontrando é muito real e, pelo menos para mim, fez muito sentido, assim, na cara, porque a gente faz isso com tudo. Antes de arrumar alguma coisa, a gente tira tudo do lugar e arruma de novo. E é um ciclo, porque é a vida, justamente porque nós nunca vamos ser o mesmo sempre. Daqui 5 minutos eu vou ser diferente por alguma coisa que aconteceu. E quando a gente fala sobre isso na literatura, é muito interessante pensar que cada livro que a gente lê, ou cada frase, assim, tem algum impacto. E a gente carrega como se fosse criando um mosaico que, no final, sempre vai ter o espaço para uma peça a mais. Muito interessante pensar nisso. Porque é sempre uma arrumação provisória. Esta arrumação, neste momento, serve assim porque também é a arrumação possível naquele momento. Até porque talvez o autoconhecer-se que você tem mencionado diz respeito desses limites e das expectativas de nós sobre nós mesmos e nós mesmas também. Estou pensando, inclusive, essa transformação da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. O ensino médio é muito intenso, e para vocês ele é mais intenso ainda porque vocês vivem intensamente o Instituto Federal. E é aqui que a gente pode potencializar algumas reflexões e levá-las para além. E também contribuir e provocar além de contribuir, provocar, instigar familiares e outras gerações, porque é isso. Vieram pessoas antes de nós, virão pessoas depois de nós, e nós estamos a nossa relação com o mundo. Tratar dessas temáticas tem alguns desafios, principalmente nos ambientes educacionais. Para você, quais são esses desafios e formas de talvez contorná-los, lidar com eles?
talvez a forma seja mesmo a resistência e a insistência e a persistência, porque é isso. Se eu estou especialmente envolvido com os estudos de gênero e feministas desde 2008, pelo menos, aqui, neste marco que eu me reconheço por conta do IEG, é porque nós insistimos nisso, porque nós entendemos como algo que vale a pena, que é importante, mesmo quando, e nem sempre haverá, apoio institucional da família ou recursos possíveis, porque é político, no sentido mais amplo, porque também é democrático, porque para a gente pensar nessa formação cidadã, se a gente quiser levar isso em conta, porque é muito importante a gente pensar nesse espectro que ele é muito mais amplo e a gente não consegue restringir que são as pessoas. Então, também nessa formação cidadã, ela é importante. E construir e estabelecer alianças. Aliás, as coalizões, como diria Judith Butler, são importantes. As alianças com colegas, colegas professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, outras instituições, alunos e alunas, porque o coletivo ele vai se fazendo. E é isso, porque a ideia é nós nos entendermos enquanto comunidade. Possível dentro de uma sociedade tão complexa e com tantas... E temos que lidar com realidades tão, vou dizer, tensas, como tem sido talvez esses últimos anos. Então é isso que também me mobiliza, ou nos mobiliza. Existe uma expressão, eu sou porque nós somos. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que a questão de coletiva, a questão de fazer alianças é uma coisa muito importante, porque a gente sempre fala sobre como a leitura ela é um ato individual, mas como feita coletivamente, ela pode contribuir tanto, assim, a gente tá lendo uma coisa e aí você vai contar a sua experiência, a sua interpretação, e aí outra pessoa fala o que ela interpretou, e aí juntos a gente constrói talvez eu vou dizer que um castelo de experiências literárias que guardam tantas memórias, guardam tantas experiências, porque vai juntar com aquilo que a gente vive. A nossa interpretação sempre é nisso, assim. Então, cada um tem a sua. E juntas, pelo menos para mim, quando a gente está fazendo uma roda de conversa sobre algum livro, eu fico muito emocionada, porque eu consigo pensar quão poderoso é que essas experiências, que essas interpretações estejam se encontrando. Então, eu acho que isso é muito relevante, assim, é muito bonito de se observar. É um ponto muito importante a gente levar isso em conta, porque também é o que a gente espera. O compartilhar com as outras pessoas modos de ler, possibilidades, experiências, leituras, é um modo de aproximação muito poderoso. Claro que a experiência da sala de aula está calcada em um currículo que a gente precisa cumprir e tudo mais. É sempre uma angústia.
essa angústia do tempo que não será possível, e essa angústia também mesmo da organização da sala de aula. A gente não consegue, nem sempre a gente consegue construir um espaço que seja minimamente mais acolhedor, de que a gente possa se olhar nos olhos, como a gente está fazendo agora. Então, também é partilhar isso, porque e é também muito íntimo. A partir do momento que eu partilho, mesmo que seja uma passagem que me chamou mais a atenção, por isso os grupos de leitura são tão interessantes, o modo como eu me debrucei naquele momento sobre o texto, ou com o texto. Eu digo debruçar porque é isso, é o envolvimento. Você fala da educação, sobre como é o processo desse contato no meio da educação, e algo que a gente vê até por uma lógica meio produtiva, né? Que foge um pouco do que é o objetivo quando a gente está analisando esse tipo de coisa. Porque essa é uma educação, ela é construída para o coletivo completo, assim, para todo mundo. Tentando criar uma fórmula para isso. E não tem uma fórmula, né? Cada um tem a sua própria particularidade e tem, né, as tentativas para abordar cada uma, mas nunca é o suficiente, porque é algo muito pessoal, como você mesmo está falando. É algo que precisa partir da gente. Eu acho que, assim, é algo que, pelo menos nesse modelo que a gente tem hoje em dia, é difícil da gente ter como algo suficiente, autossuficiente, sabe? Por si só, isso já traz toda a carga. É algo que funciona mais se a gente pensa como um incentivo para a gente buscar e ir atrás por nós mesmos. Porque é algo pessoal, né? É algo que tem que vir da gente, porque é algo que diz muito sobre a gente. É pessoal e também é coletivo, se a gente for pensar. Estou pensando neste espaço da educação, em que, de alguma forma, não se espera que haja um espaço para a gente explorar as subjetividades e as particularidades dos sujeitos, das pessoas que estão em sala de aula, porque as turmas são grandes, há um objetivo a cumprir, o semestre sempre é muito curto e tudo mais. E quase como se a razão de a gente estar aqui fosse simplesmente uma formação básica, dessa educação básica que se espera para vocês estarem preparadas para o mercado de trabalho e serem pessoas socialmente produtivas. E aí está a nossa resistência e insistência de explorar isso. E de a gente perceber que, por meio de outras linguagens, especialmente a literatura, nós conseguimos tornar talvez a vida mais porosa, como uma esponja, e aí, mesmo na sala de aula, nós podemos tocar e ser tocados e ser tocadas por essa experiência que é a da representação, dessas outras perspectivas e possibilidades de contar sobre e com o mundo. Sei lá, vamos pensar na Mara Moira, vamos pensar na Carola Saavedra, na Monique Malcher, na Tatiana Salem Levi, na Conceição Evaristo, na Sloane Machado, que são tantas possibilidades, na Maria Valéria Rezende, uma freira escrevendo, né? Então, mas, claro, a gente vai ter acesso a essas literaturas em diferentes momentos. A gente não consegue ter uma imersão tal como a gente gostaria. Não, infelizmente, né? É aquela coisa. Nós gostamos de trabalhar com a literatura. Há todo uma outra expectativa. Sobre tudo isso que a gente está falando, né? A gente
puxou bastante dessa questão da temática de gênero, né, sobre autoconhecimento, mas não só sobre isso, sobre tudo que você comentou, no final, né, é um grande guarda-chuva sobre tudo que a gente falou agora, mas se quiser retomar, né, nesse tópico algum outro conceito que tenha trazido sobre essa questão do mais especificamente do autoconhecimento, que obra e autor você indica para uma pessoa que quer buscar mais sobre essa temática, sobre esses assuntos? Vou pensar. Eu fiquei muito surpreso com essa pergunta, porque é muito difícil a gente sistematizar. O meu lado pesquisador indicaria algumas leituras. Eu vou falar também dessas leituras críticas e teóricas, que vale a pena. Independente da nossa idade, nós podemos navegar por essas discussões e por essas leituras. Felizmente, nós estamos em 2025 e muito texto a gente já tem traduzido. Eu estou pensando, por exemplo, na Gay Rubin, que na década de 70 escreveu O Tráfico de Mulheres, e que é uma das primeiras antropólogas a pensarem sobre a heterossexualidade compulsória como uma necessidade social ou da sociedade para que se torne o menor, vou sintetizar, tentar simplificar isso, núcleo social, que é o marido e a mulher, sejam casados, unidos para terem filhos e tudo mais. Porque, afinal de contas, dentro dessa lógica heteronormativa, o homem trabalha fora, a mulher trabalha em casa, ou antigamente se diz, não sei se isso se diz ainda hoje, minha mãe não trabalha, ela só fica em casa, como se o trabalho doméstico não tivesse valor algum. É tão invisível que não tem valor, porque você pode lavar todas as roupas e 10 minutos depois vai aparecer roupa suja no cesto. Porque é tão invisível, ou a pia de louças, enfim, qualquer coisa. A casa nunca vai estar organizada o suficiente para o marido ou para os filhos. E ela vai pensar e discutir sobre outras coisas, sobre esses aspectos, e vai também discutir e retomar psicanálise, Freud, vale bastante a pena. E ela é alguém que, diferentemente da Butler, que provavelmente muitos e muitas de vocês já ouviram falar, especialmente problemas de gênero, que é da década de 90 e ainda na década de 90 foi traduzido para o português. A Gay Rubin foi traduzida apenas em 2017 no Brasil. Então, há uma distância muito grande para a gente pensar de como também esses debates circulam, é onde eu quero chegar. Como alguns debates circulam e outros não, nos espaços acadêmicos, nos espaços editoriais e tudo mais. Claro, então, a Butler com problemas de gênero, mas também a Maria Lugones. É muito importante para a gente pensar colonialidade de gênero. A gente não discutiu ou falou muito por esse aspecto, embora tenha tangenciado. E a Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação, que foi a tese de doutorado dela. E ela é uma multiartista interessantíssima, que também continua com exposição no Brasil. De literatura, eu gosto, eu até pensei e trouxe alguns nomes desses que a gente tinha e tem mais à mão. Eu até já citei alguns, como, por exemplo, a Sloane Machado, que é aqui do Mato Grosso do Sul, o Voo Solo
É um livro interessantíssimo para a gente pensar essa ideia de conhecimento, autoconhecimento, como você havia mencionado, desse sujeito que se encontra e não se encontra, por exemplo, com a maternidade, com a relação com a mãe. Tatiana Salem-Levy, a Natália Borges Polesso, não há como a gente esquecer ou não mencionar, porque, né, Polesso faz parte das leituras de vocês desde sempre, a Conceição Evaristo também, o Tenório e o Krenak, a Jarid Arraes, dessas narrativas muito potentes e que nos golpeiam, ou me golpeia. É isso, essa ideia, essa imagem do golpe. Eu não vou deixar de citar a Aline Bay por conta do seu mais recente livro. Depois a gente até pode mostrar. Posso pegar? Mas, não caiu. Uma delicada coleção de ausências, que se tudo der certo eu vou terminar de ler até sexta-feira. E eu gosto muito a literatura também nos causa ruína, assim como os livros que caem. Eu vou colocar assim, não vai cair, mas vamos ver. Acontece. A Ieda Magri, com Um Crime Bárbaro, que é interessante. Posso falar um pouquinho sobre as narrativas? Um Crime Bárbaro. A Ieda Magri, ela é uma escritora de Santa Catarina, e ela constrói uma narradora que volta para o interior do estado, e essa narradora está muito interessada em investigar o saber sobre o assassinato de uma menina quando ela era criança. E a narrativa se dá por conta disso, de saber como os desdobramentos da investigação, se houve investigação, o que foi documentado, se houve condenação, porque foi um assassinato terrível. Não por acaso o título se chama Um Crime Bárbaro. E ela nos oferece essa imagem muito poderosa e muito terrível de investigação. Para quem gosta de podcasts de crimes reais, criminal qualquer coisa. Me fugiu a palavra. É investigação criminal. Investigação criminal. Vamos falar de investigação criminal. É bastante interessante, é bastante envolvente. E eu não poderia deixar de mencionar também a Elvira Vinha, uma escritora falecida já há algum tempo, e que um dos seus últimos romances é Como se estivéssemos em um palimpsesto de putas. E o título já traz essa imagem bastante provocativa do gênero, né? Acho que é isso. Eu falei da Monique Malcher, que inclusive acabou de lançar seu romance, que eu não tenho ainda. E que o Flor de Gume, talvez vocês já tenham lido no Arco Literário. É porque você é recente aqui. Mas... Talvez não, mas vale... Ela esteve aqui no ano passado. A Monique esteve aqui no ano passado, então acho que foi. Vale bastante a pena. É isso, então. Muito obrigado pelas suas recomendações, né? Tenho certeza que vai ajudar muita gente que teve, assim, colaborar muito com a discussão. Você mesmo foi apontando sobre tudo que a gente discutiu. Eu gosto de, quando a gente fala principalmente sobre essa questão de identidade, que
é justamente uma das coisas que o Arco chega. Eu lembro quando você estava citando, até algo que passou pela minha cabeça, que o nosso projeto ele chega justamente para fazer essa diferença no modelo como a educação é construída. Então, é muito enriquecedor para a gente ter esse tipo de conversa aqui, ter o senhor discutindo sobre isso com a gente. A gente vai estar caminhando aqui para o nosso encerramento, né, que a gente já conversou bastante. Já novamente meus agradecimentos pela participação do senhor. Se o senhor quiser comentar mais alguma coisa, agora é a hora, sobre algum acréscimo no final, algum comentário, algo que você queria sobre a discussão. Agora é a hora, o cálice para sempre. O cálice para sempre. Nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro. Eu quero agradecer, reforçar a importância do projeto, realmente. A gente precisa pensar também, enquanto instituição, o Arco está abrigado no IFMS, a importância do ensino, da pesquisa e da extensão como esse espaço muito potente para provocar e desencadear outras possibilidades, outras investigações, e também de como o trabalho de vocês tem alcançado outros espaços. E isso é muito importante, porque nós vamos trazendo e provocando este debate a todo instante. Essa insistência, essa persistência que eu mencionei antes. Então, o meu agradecimento por este tempo, por este espaço. Eu também quero agradecer à equipe que está nos bastidores, que parece um trabalho tão fácil, mas o de edição, de gravação, a pós-produção é imensa e extenuante, e que envolve um esforço de muitas horas. E que é um trabalho invisível, mas que faz tão importante. Então... Realmente, né? Que muitas vezes está eu e a Nath aqui apresentando, nem imagina também o povo que está por trás disso, que todo mundo, né, do nosso projeto participa, colabora, quando a gente está organizando as perguntas. Isso, de montar cenário, da caneca, do microfone, da luz, tudo. Então, é muito importante. E é algo, e só para finalizar mesmo, para a gente pensar nesses produtos que podem circular de outra forma para além da escrita. Para além daquilo que a gente faz de escrever artigos acadêmicos, capítulos de livro, etc. Estou pensando no meu lugar de professor e de pesquisador também. Este momento é de a gente partilhar e também de aprender, porque é isso. Essas perguntas que vocês fazem ressoam e vão ressoar em mim. Agradeço novamente, senhor, pela presença, pela parceria. E chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Lembrando vocês que o Arco Literário realiza rodas de leitura mensalmente via Google Meet. Nosso link, as obras, nosso calendário, todos os nossos eventos são avisados e a gente sempre está postando sobre o que nós estamos fazendo no nosso Instagram, @arcoliterário_. Segue a gente e é isso. É isso, muito obrigado. Não esquece da sua colaboração com a divulgação desse nosso trabalho. Então, se você gostou do conteúdo que a gente está produzindo, né, deixa um like aí no vídeo. Divulga com quem você acha que isso, né, pode colaborar, com pessoas que gostem de literatura, sobre a discussão que a gente teve hoje com o professor Jair. Divulgue o nosso trabalho com a família, com amigos, e a gente é muito grato por ter vocês assistindo, dedicado um tempo de vocês para consumir nosso projeto. Isso aqui é muito importante para a gente, é algo que a gente faz com muito carinho, é um projeto que a gente gosta muito de estar aqui trabalhando, e até um próximo episódio. Tchau!